E aí, Ei, Mônica? ei, Nicolas, boa noite. Boa noite, tudo Que bem? bom você estar aqui. Então, a gente já pode começar, né? Vamos esperar mais um pouquinho? Não, não, vamos mandar ver, mas Vamos com respeito começar. para quem está acompanhando a gente, né? Acho que isso aí é Isso. primordial. Então, gente, o tema da nossa live é como seria Vila Velha se a educação fosse nossa, né? Então, logo eu vou dizer que seria a educação nota 10, né? Porque dois professores lá do chão da escola, né? Eu com 40 anos de Vila Velha, trabalhando nas escolas, e Nicolas também já com mais de 10 anos, né? De 12. trabalho, né? 12 anos na escola. A gente já conhece muito bem a escola, a educação, e sabe muito bem fazer as propostas, né? Então, eu vou me apresentar. Eu sou Mônica Alves, professora de História e pré-candidata à Vila Velha, né? Como eu já disse, 40 anos de profissão, de servidora, servindo a população vilavelhense. Eu convidei o nosso candidato, pré-candidato a prefeito de Vila Velha, que é professor também. Então, se apresenta, professor Olha, Mônica, Nicolas. tudo com você. Boa noite a todos e todos. Sou professor Nicolas, sou formado em Geografia pela Universidade Federal. Atualmente estou fazendo mestrado no IFES aqui de Soteco. Esse ano topei esse desafio aí junto com o pessoal da educação de Vila Velha, a vir pré-candidato a prefeito de Vila Velha nessas eleições de 2024. E a missão realmente é essa, né? Demonstrar, né, os erros, o que está acontecendo com a nossa cidade de Vila Velha e onde que pode ser melhorado, né? Eu tenho uma trajetória de trabalho comunitário há um bom tempo, né? Eu já fiz bloco de carnaval no meu bairro, né? E depois do bloco de carnaval em 2012, ingressei na Associação de Moradores por volta de 2014 e assumi diversos cargos na Associação de Moradores. E, inclusive, fui 2 mandatos como presidente e um como vice-presidente. E agora já estou afastado, já estou fora da nova chapa que foi eleita aqui na nossa comunidade do Araçá no domingo retrasado, com mais de 527 votos, se eu não me engano. E a gente tem essa militância também na educação, né? Porque como é minha área, a área onde eu milito, é a minha área onde me identifiquei em trabalhar para ganhar o meu sustento aí da minha família todos os dias, é uma área que a gente quer sempre melhor, né? Quer sempre a qualidade, quer sempre a valorização dos professores, a valorização dos ambientes onde que a gente vive. E também, né, o melhor para os nossos alunos, né, que são os nossos clientes, né, que nós atendemos nas nossas escolas. Então, acho que essa live, Mônica, realmente é para isso, para a gente mostrar a educação de Vila Velha para todos, né, e todas, e a gente lapidar onde que poderia ser melhorado, o que poderia ser melhorado. Eu acho que é uma live, não vão ocupar muito tempo das pessoas que estão nos vendo, né, mas acho que a gente vai falar boa parte, uma parte interessante dos nossos projetos. É verdade, é um assunto necessário, né? Porque já tem gente falando que já é sucesso, né? De ter um candidato, né? Pré-candidato a prefeito e uma professora pré-candidata a vereadora. Vila Velha tem a opção de protagonizar o magistério, né? Desde 2016, nós começamos lá o protagonismo do professor, né? Então, outra coisa também, além de dar os candidatos e pré-candidatos serem do magistério, nós temos um grande número de professores da rede de Vila Velha filiados. Então, a gente pode dizer que o PSOL é o partido dos professores, né? E isso aí é uma coisa que me deixa muito feliz. É, Nicolas, o que que te fez entrar na política? Mônica, o que me fez entrar para política é o desejo de querer melhoria para minha comunidade, é o desejo de querer melhorias para a nossa classe da educação, tanto os professores, tanto os bibliotecários, tanto os alunos em geral. Então, quando a gente quer ajudar as pessoas, melhorar a qualidade de trabalho, a qualidade de vida das pessoas, a gente tenta algum meio para a gente tentar essa melhoria, né?
E no nosso país, o único meio que a gente consegue melhorar isso que eu acabei de falar, de comunidade, da educação como um todo, é a política, não tem jeito. A gente tem que enfrentar, tem que levantar a cabeça, fazer duelos como Davi contra o Golias e ir com força mesmo, porque acho que se a gente não chegar lá, a colocar o dedo na ferida, mostrar onde está errado, mostrar o que pode ser feito para melhorar, é o que eu falei agora há pouco no meu Instagram. Vai ser sempre 17-0 na Câmara de Vereadores e fazendo a ditadura do prefeito de Vila Velha, né? E isso a gente não quer. A gente quer que tenha uma discussão, a gente quer que tenha uma fala contrária, que some junto com as falas que já estão colocadas, e quer que isso se reverta para a qualidade de vida das pessoas, né, Mônica? Porque e sem a política a gente não consegue, sem a política a gente não consegue. E aí É, eu já fui candidato a vereador, já fui candidato a deputado estadual, já fui candidato, como eu já falei, a líder comunitário, já fui candidato a conselho tutelar também, como foi uma grande escola para mim. E a gente eu conheço bem o nosso município, porque no conselho tutelar, por exemplo, a gente entrava em cada roubada, quando a gente era conselheiro, de ir de madrugada em Mandela, em baile funk, em operação policial, era uma coisa de doido. Então, passei por diversas escolas. Então, por isso que eu topei esse desafio do PSOL e topei esse desafio de ir para frente com essa candidatura. no meu caso, eu sempre tive essa ideia, né, de transformar a sociedade. Tanto é que eu optei pelo curso de História, né, que é a coisa de aquele ideal de transformar a sociedade para um mundo melhor. E fui morar em Vila Velha. Então, consequentemente, fui trabalhar na escola, comecei a ver muitas coisas erradas na escola que poderiam melhorar, não só no aspecto físico, no aspecto metodológico, e mais também na questão da valorização do magistério. A gente sabe que o profissional da educação, ele não é valorizado, né? E que ele precisa ser valorizado como os estudantes também, né? Os estudantes, eles precisam ser valorizados. Precisa haver, por exemplo, eu acho um absurdo não ter o contratudo do reforço escolar. O reforço escolar, ele é necessário na escola. E a atual gestão, ela não está mais, pelo que eu sei, esse projeto do reforço escolar não está acontecendo, né? E a falta de professores, né? Então, isso aí é muito triste a gente ver que uma nova gestão, né? Uma gestão que se diz tão emancipadora, né? Que quer fazer um trabalho, diz que quer fazer um trabalho para a Vila Velha, mas o básico do básico é a educação. Nicolas, na sua escola tem esse problema de falta de professor, não ter, como é que se chama? Reforço escolar, não ter quadra, como é que é as condições físicas da sua escola? Ô, Mônica, é difícil falar onde não tem esse problema em Vila Velha, né? Acho que você está brincando com a gente, né? Porque seja bem-vindo aí a Luciana, a Poliana, o Samuel é o meu ex-aluno que se formou do terceiro ano, a Lu, o Alan também colocou aí que ele foi coordenador por 11 anos e é pré-candidato aí também pelo pessoal também que está nos vendo agora. Obrigado aí pela audiência. E pode mandar pergunta também, gente, que cair pergunta aqui a gente estava respondendo na hora. Mas vamos lá. Sobre a minha escola, e acho que várias outras escolas, porque eu fui efetivado em Vila Velha em 2021. E nesse momento de efetivação, eu já rodei em pelo menos 6, 7 escolas. Mas eu venho de família de professor. Então, minha mãe é professora, minha irmã é professora, meu pai que é metalúrgico, Até eu essa fui. esposa, professora. Minha família toda é professora, só que meu pai era metalúrgico, mas ele me incentivou também, graças a Deus. E aí você vê problemas sérios, ô Mônica. Você acabou de falar da gestão. Quando você fala por que falta professor, né? A resposta é simples, gente. Não tem isonomia no processo seletivo. Tem professor que está sendo contratado, recebendo como graduado, mas tem pós-graduação, como mestrado, tem doutorado. Não é valorizado o professor em Vila Velha. E a maquiagem que se fala, o que se diz nas redes sociais, né? É o que? É o melhor salário da Grande Vitória, a melhor situação de trabalho da Grande Vitória.
É uma tremenda maquiagem que é feita, é uma tremenda mentira que é passada nas redes sociais, né? Para as pessoas que não entendem do que está acontecendo no chão da escola mesmo, na base, e está enfrentando essa falta de professor, porque não sabe o que está acontecendo. Porque um professor que é chamado na prefeitura de Vitória, por exemplo, por contrato, ele prefere deixar a prefeitura de Vila Velha, andar uma hora de carro até Vitória, até Serra, até Cariacica, do que trabalhar em Vila Velha. Olha a situação que a gente está chegando, É, Mônica. é verdade. Então, não adianta você falar, vamos valorizar a educação e os efetivos também. Por exemplo, a gente é ameaçado com o corte do PI. PI é um direito que quer ser retirado da gente, né? Em anúncios aí, doutor gestor falando que vai tirar o PI porque ele não sabe para que o professor tem PI, que é o prêmio incentivo, gente. Para quem não sabe, são Mais 6 dias de folgas, né? Para seis dias quem do ano. para quem consegue ficar em 10 dias de atestado na rede, né? E acho que uma das nossas propostas é exatamente essa, Mônica, de manter o PI e tirar essa possibilidade de atestado. Ah, colocou atestado, então não tem PI. Não, tem que ter PI sim. E outra, Mônica, tem que ser para todos e todas. Não é possível que seja só para efetivo, porque esse gosto, né, de querer rachar a nossa categoria sempre, né, colocar DT de um lado, efetivo do outro. Acho que os direitos têm que ser igual para todos. Não é só para eu que sou efetivo, não é só para ela que é DT, não vai ter esse direito. Então o PI tem que ser um direito também para quem é DT. Bom, e É, além do salário. Por é, que eu posso fazer mestrado e ganhar como mestre? E o DT pode fazer mestrado, se matar para fazer esse mestrado e vai ganhar como graduado? Olha que vergonha que a gente chegou em Vila é, Velha, Mônica. é uma vergonha. Não temos o apoio do sindicato, né? O sindicato não se posiciona ao nosso favor. Alguém colocou aqui, acho que foi a Graça, que no futuro não vai ter mais professor, como já não tem. Tem professor, tem escola que até hoje não teve professor de ciências. Nós estamos no meio do ano. Outra coisa também são os contratos, né? Que são extintos no meio do trabalho. Imagine, a pessoa está lá trabalhando, e aí cessa o contrato dela. Ela deixou de ir para outra rede, porque talvez era mais fácil, né, mais perto da sua residência, e perde seu emprego, porque sabe lá Deus o quê? Qual é o motivo? E não perde seu emprego sem motivo, né? Então, a situação de Vila Velha é seríssima. A gente sabe que existe a Bolsa Aluno, né, que é uma forma de atrair os alunos, mas as escolas estão precárias, não tem uma tecnologia adequada, os computadores, eles estão defasados, não tem como utilizar, né? Às vezes muitas vezes a escola não tem internet e querem que tudo seja, o profissional da educação tem que trabalhar com a pauta digital, mas na escola não tem internet. É contradição em cima de contradição. Entra a administração e sai a administração e o problema só piora. Então, vejam bem, as nossas reivindicações são essa, valorização do magistério, não é isso? Condição de trabalho. A outra coisa também, você falou aí sobre o PI, né? Porque o que é esse plano incentivo? O trabalhador, cada mês tem 30 dias. Então, 6 dias do ano tem 31. Então, ele já trabalha mais um dia. Por isso que surgiu o IPI. No estado é chamado de abono, mas na prefeitura é plano incentivo. E eles agora retiraram, né, esse plano incentivo para quem adoece. Imagine que, como o professor ele está com uma sobrecarga de trabalho, qual o professor que passa o ano todo sem tirar um atestado? Porque ele vive exausto, ele tem problema, a saúde mental dele é afetada, né? Porque ele não só transmite com conhecimento, ele trabalha com pessoas, com a alma, com as pessoas, né? Os alunos, os colegas, e ele acaba sendo atingido. Não é verdade, Nicolas? Na sua escola tem muita gente com esse problema? Com certeza, a gente tem professor ficando doente, Mônica. Professor pegando atestado porque está doente, porque não consegue. A cobrança é muita mudança de currículo, mudança de sistema, e o básico a gente não tem, que é a internet. É coisa que a gente não imagina, ué. Como assim? Você tem um sistema para preencher uma pauta e a escola não tem internet? É isso que a gente está falando. E aí, É, o Conrado pediu para traduzir uma situação.
DT, o que é DT para quem não conhece? DT é o designação temporária. O que é o designação temporária? É um contrato emergencial que a pessoa pega, né, o professor pega, para suprir a necessidade de um efetivo que não existe na rede, entendeu? Quando não se tem concurso. O problema é que o DT virou regra, né? Então a rede, em vez de fazer concurso, em vez de chamar todos os aprovados no concurso, prefere, né, tem a preferência de chamar DT. Acontece isso muito na rede estadual. Na rede de Vila Velha deu uma melhorada, mas ainda está bem precário pela quantidade de DT. Então o que é ideal mesmo é fazer mais concursos ainda, né? Porque ainda tem mais demanda de vagas. E quando tem concurso, chamar, né? Por exemplo, os bibliotecários, né, Mônica? Porque efetivaram uma quantidade, sendo que a gente tem muito mais vagas, né? A demanda é muito maior de bibliotecários, né? Então, aí a gente começa a perceber que o problema está sistêmico, né? E a Secretaria de Educação não consegue atender essa demanda. E não é falta de verba, não, porque o Fundeb vem cheio, vem abarrotado de dinheiro para fazer esses pagamentos para os nossos professores aí da nossa rede. Então, o Ailton Vargas está perguntando quais as consequências da falta do concurso público para o magistério. Você responde ou eu respondo? Respondo. A consequência, Ailton, é o seguinte: você não tem estabilidade, né? A qualquer momento você pode ser demitido. Eu conheço professores, por exemplo, que participaram de um protesto em frente à prefeitura no final do ano retrasado, ficaram numa lista negra. E essa lista negra, quem estava lá não conseguia pegar o contrato de novo. Olha só a ponto que a gente chegou nessa gestão. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas tiveram dificuldades em conseguir novos contratos, né? E fora que tiveram seus contratos cortados. E nesse momento eleitoral, então, se você fala que está com o professor Nicolas, se você fala que está apoiando o Mônica, é capaz também de acontecer para o DT o pior, né? Então. Também, porque eles são perseguidos. A gente sabe que não sei nessa administração, mas em outras, os profissionais eram obrigados a fazer campanha. Eu não sei se nessa daí está acontecendo esse problema, mas eu já presenciei reunião, principalmente os diretores, né? Aquele diretor que não estiver dançando conforme a música do prefeito, ele acaba dançando, né? Exatamente. É uma prática. E outra coisa também que a gente não pode deixar. O comentário da Rayane também já é exatamente sobre isso que você acabou de falar. Fora o descaso que existe com os professores de DT, que precisam apagar incêndio a todo momento. Exatamente isso. Eles colocam o DT como bombril, né? Tá tapando os buracos onde precisam, né? E se não tapa o buraco, se não cumpre com o necessário, o que acontece? Corta. É simples Exatamente. assim. O funcionário DT não fez aprovação, não aprovou tanto X de alunos conforme eu quero, corta ele, porque não é necessário. É isso que acontece. E isso acontece não só nessa gestão, nas gestões passadas também acontece, tá? Já acontece isso também. Então, não é uma crítica só isso, não. Então, olha quanta coisa aí que a gente tem, né? Exatamente. A saúde mental desses profissionais, DTs efetivos, por causa de concurso público, por causa de excesso de trabalho, por causa da violência na escola, fora da escola, então professores sendo ameaçados, né, pelos pais. Quer coisa pior que o contratado entregar documentação e ficar esperando ligação da prefeitura para chamar ele para o contrato? Então, aí você vê como é que está a impessoalidade no nosso município. O contratado entrega a documentação, documentação aprovada, como é que eu vou ligar para você para falar que você pode vir? Gente, a gente está no século XXI, tudo está informatizado, não é a Vila Velha do futuro. Por que não coloca lá um quadro de vagas, aqui está necessário, por que não acontece isso? Mas não, a CEMED tem esse trabalho de ligar para o professor. Então se for um professor que não fala a música do prefeito, então eu vou ligar para ele. Exatamente. Mas, enfim, isso aí é um questionamento de muitos professores contratados, Mônica, porque eu trabalhei muito tempo como contratado, conheço muitos contratados, eu sei como é que é o perrengue que eles passam a todo momento de perder o contrato e ficar nessa incerteza de ter o que comer dentro de casa, né? É triste, mas isso acontece. Então, gente, por causa disso, que nós do PSOL, né, nós damos a opção da população de Vila Velha em ter pessoas qualificadas, né, na prefeitura, na futura prefeitura e na Câmara Municipal. Infelizmente, nós estamos aqui apenas com 18 pessoas, né, mas já tiveram outras. Mas isso não quer dizer que nós não vamos desistir, né, do nosso ideal de fazer
uma Vila Velha melhor, uma Vila Velha que não tenha tanta diferença. A gente sabe, tivemos a presença do Daniel Barbosa, professor Daniel Barbosa, que fez um estudo sobre o IDEB. E ele fez, assim, no trabalho dele, ele teve algumas conclusões, uma conclusão desastrosa. Conta pra gente aí, Nicolas, qual foi a conclusão que o Daniel Barbosa tirou em Vila Velha? A conclusão, Mônica, é que as escolas com pior IDEB de Vila Velha, elas são deixadas de lado, entendeu? Elas são marginalizadas. E as escolas de melhor IDEB, elas recebem mais investimento, sendo que deveria ser o quê? O contrário, né? Se o IDEB está ruim, se que o IDEB, para quem não sabe, é uma forma de avaliar a qualidade do ensino dessas escolas. E aí ele conseguiu, via análise, né, de dados de 10 anos da educação, chegar à conclusão que quando o IDEB está ruim, essa escola é deixada de lado em relação a investimentos, em relação a melhorias, enquanto isso as escolas que têm os melhores IDEBs continuam recebendo mais e mais e mais investimentos. Então essa desigualdade entre aplicação de recursos nas escolas foi constatado por pesquisa do nosso do O professor professor e Daniel. essa pesquisa do professor Daniel, essa pesquisa foi apresentada de forma muito bacana com a gente, pra gente. E, inclusive, fazem parte do nosso programa de governo, né? E é um problema sistêmico, porque se eles fazem avaliação, a gente espera o quê? Que aquelas escolas que tenham menos desempenho, elas tenham mais investimento nessa escola, para que haja um reforço escolar, né? Para que não falte professor, né? Mas essa pesquisa é feita, tá? E simplesmente nada acontece. Infelizmente, a gente não entende qual é o motivo de fazer essa pesquisa se não há um retorno, né, em cima dessa pesquisa. E a formação continuada, como é que anda no município? Mônica. É de rir, né? Porque simplesmente todos que tinham benefício, né, de receber, né, para estudar tiveram cessados, tiveram seus benefícios cessados, né? Para quem não sabe, o professor que faz mestrado ou doutorado tem a possibilidade de conseguir uma bolsa, né, da própria prefeitura, né, para melhorar a qualidade, né, do ensino do professor, né, propriamente dito. E aí praticamente todas foram cessadas. E algumas agora que estão sendo liberadas, aí a gente acompanha, faz esse acompanhamento via diário oficial. E aí você começa a perceber, né, que a prioridade não é a formação dos professores, pelo contrário, né, as falas que são o quê? O professor tem que estar na sala de aula, professor na sala de aula e não estou nem aí para o que venha depois. Eu prefiro o graduado do que o mestre dando aula. Então, a, o desejo pela qualidade não existe, né, Mônica? Então, aí você percebe como a formação continuada tá. E as formações continuadas melhoraram muito. Por exemplo, meu formador, ele é excelente, só que teve um problema, por exemplo, né? Trocaram ele de uma hora para outra, colocaram outra pessoa, aí ele voltou para a sala de aula, ficou um tempo lá, viram que tinha necessidade de outra, de voltaram para o cara. Então, não tem essa percepção de continuidade do trabalho, né? E simplesmente é mais um cargo comissionado para ajudar um projeto, né? Que a gente não precisa de falar o que é. Mas é isso aí, a formação continuada está nesse patamar. A gente que quer fazer o mestrado, né, quer fazer o doutorado, tem que, ó. Então, eu, como pré-candidata a vereadora, eu pretendo, e já estou denunciando isso na minha rede, né? O que pode melhorar, né? Através da fiscalização. No meu caso, como futura, né? Eu não sou pré-candidata. Se eu for eleita, né, em algum momento, eu vou estar fiscalizando essa questão da falta de professores. Por que está faltando tanto professor? Por que um professor que é mestre, né, ou é doutor não pode ser valorizado? Né? Por que ele não pode ter licença para poder, licença remunerada para poder estudar? Né? Então, o que se recebe da educação, do governo federal, é pago com os cargos comissionados. A gente sabe, tem notícia de que a educação paga cargos comissionados de N secretarias. Né? Isso aí todo mundo sabe. Quem trabalha na prefeitura sabe disso, né? Que a educação é o local do cabide de emprego e nessa administração ela não é diferente, né? Então a gente vai fiscalizar isso daí, propor melhorias, né?
A questão da educação infantil é outro problema seríssimo que temos, porque não tem professores suficientes da educação especial, não existe cuidadores, não existe assistentes de sala de aula, no caso da educação infantil. Então, tudo isso daí tem que ser fiscalizado. Por que que não acontece? A gente pontuou aqui alguns itens, né, que que possam ser resolvidos, né? Como se a Vila Velha fosse nossa, se a educação de Vila Velha fosse nossa, Ô, né? Mônica, se Vila Velha fosse nossa, nós teríamos gestão democrática, nós teríamos o diálogo, nós teríamos a colaboração dos professores na tomada de decisão, né? Pelo contrário, o que a gente vê em Vila Velha é o quê? A lei da chibata, né? A lei do falou lá em cima, a gente cumpre aqui embaixo e fala amém. Se não falar amém, você é transferido para outra escola que você não esteja, né? Ou contratado, então, nossa, nem se fala, pode nem falar, tem que ficar calado, né? Então, essa é a situação, essa é a necessidade dessa gestão democrática. Por que não voltar às eleições de diretores? Ah, mas teve uma resolução de não sei o quê, do Conselho da Educação, que falou que o diretor é cargo de confiança. Beleza, é cargo de confiança. Mas em vários municípios, no estado, são todos cargos de confiança. Faz um processo de eleição, faz um processo de seleção do diretor, do funcionário da CEMED, porque são pessoas que estão lá para nos representar, para nos fazer essa educação de qualidade. E são pessoas que estão de acordo com o que a administração dita, né? As regras com que a administração dita. E não pode ser assim, a gente tem que também ter a palavra, ter a voz ativa, ter a fala, o diálogo, que não existe. Pelo contrário, existe uma regra que a gente não entende em relação a falar ou obedecer. Se você falar É, contra, pode ser prejudicado. é a nossa proposta também, né, Nicolas, de reduzir o número de cargos comissionados e fazer concurso para os técnicos das secretarias. Porque se fizesse concurso para a pessoa habilitada para ocupar esses cargos, né, que poderiam ser pagos um valor melhor, né, porque se é técnico, agora se coloca cargos comissionados, pessoas que não têm competência para executar o seu trabalho, e os efetivos que ficam lá trabalhando e ganhando mixaria. Então, isso daí, não é, Nicolas, pré-candidato? Isso precisa ser transformado, está no nosso programa de governo, não é mesmo? Isso está no plano de governo, sim. É necessário, sim, ter esse processo de seleção, tanto de diretor, tanto dos funcionários da CEMED, né, da Secretaria de Educação. E acho que o que está também lá no plano de governo, Mônica, que eu fiz questão de colocar, é o fortalecimento da rede de atendimento. Porque não adianta a gente ter lá na ponta da escola a gente lidando com o aluno, passando problema para o pedagogo, e não ter ferramentas para lidar com os problemas, né? Você não ter o suporte da assistência social, você não ter o suporte da saúde, Exatamente. você não ter o suporte, até mesmo de vez em quando, do conselho tutelar. Então, acho que se a gente fomenta o fortalecimento da rede de atendimento, da assistência social, dos conselhos tutelares, fortalece esse atendimento, você vai começar a sanar problemas, por exemplo, da segurança pública, Mônica. Ah, mas Exatamente. por que a segurança pública tem a ver com a educação? Tudo, gente. Só que a segurança pública é curto, médio e longo prazo. A medida que eu estou propondo agora é uma medida de longo prazo para a segurança pública, onde você pega as jovens, lida com a família via assistência social, via saúde, via conselho tutelar, e encaminha esses jovens para onde for necessário, para estar tendo orientação, e não fica só nas costas dos professores, não só nas costas dos pedagogos, que é o que acontece de praxe. Então, a gente tem que fortalecer a rede de atendimento. Se a gente não fortalece a rede de atendimento, a gente fica de mãos atadas, fica praticamente enxugando o gelo e tentando segurar os alunos que, por conta de problemas familiares, por conta de problemas da comunidade onde eles vivem, eles acabam evadindo da escola. Então, isso é um problema que a gente tem que pegar pelo chifre do boi e levar até o final. Por quê? Porque é o nosso futuro. Falar de educação é falar do nosso futuro. Então, se a gente fala do nosso futuro de forma de gostar desse futuro, de tratar esse futuro de forma boa, aí sim esse futuro vai ser bom. Não é só o que se passa nas redes sociais, não. A gente tem um problema de assédio, né? Assédio do aluno com o aluno, né? Assédio do professor com o aluno, assédio do pai com o professor, né? Chegando a extremos de violência. A gente tem violência na escola, né? Porque o assédio é um tipo de violência, o assédio moral, né?
quando pressiona um professor a fazer isso ou aquilo, é o assédio. Então, é uma violência na escola. A violência fora da escola também, de alguns professores serem perseguidos, alguns alunos também serem perseguidos, tudo isso aí faz parte da segurança pública, né? E nós, na escola, estamos lá resolvendo tudo isso daí, convivendo. E depois não querem que a gente adoeça, né? Então, meu amigo, eu gostaria, acho que a gente já falou muita coisa aqui, né? Já esgotamos o nosso tempo. Eu queria que a gente fosse partisse para as considerações finais. Ô, Mônica, muito bom esse papo. A gente precisa de fazer mais, precisa de mostrar para que a gente está vindo, mostrar nossa cara, mostrar nossas ideias. E é aquilo que eu falei bem no início, né? A gente quer a melhoria da educação, quer a melhoria das nossas comunidades, quer a valorização profissional dos professores, de todos os profissionais ligados à educação, só que a gente precisa da política para isso. É a nossa ferramenta da democracia, é a política. Então, na hora que a gente coloca a nossa cara a tapa para enfrentar o Davi contra o Golias, é exatamente para isso, para a gente melhorar a qualidade de vida de você, professor, você, professora, ou você, cidadão que está nos vendo aqui nesse momento. Então, Mônica, a gente está querendo essas melhorias. E Vila Velha está sendo uma cidade que cosmética, né? Que o que se passa na rede social não é a realidade que tem nas ruas, né? Não é a realidade que está nas escolas, né? Não adianta só pintar a frente da escola e por dentro continuar da mesma forma, né? Então, mais do que uma simples pintura, é mais do que uma simples retoque, né? Para fazer uma foto, para gravar um vídeo, né? A gente precisa de melhorias estruturais, melhorias do pessoal, valorização profissional, né? De todas essas formas. Mas é isso que a gente quer, é isso que é o nosso pensamento. Eu sou o professor Nicolas Trancho, né? Sou pré-candidato a prefeito aqui pelo nosso partido pessoal, né, Mônica? E aí, Mônica, faz as considerações? Faço. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, Nicolas, a sua disponibilidade de fazer essa live, né, para conversar sobre esse assunto tão importante para a gente. Quero agradecer aos professores, a grande maioria que esteve na nossa live foi professor, né, a gente agradece nesse horário, no horário da novela, né, que está competindo com a audiência da novela ou Da então do Globo, da jornal, Globo. né, da Globo. Mas a gente agradece muito. E o nosso trabalho é de formiguinha, né? A gente vai voltar a falar nesse assunto, porque esse assunto, pelo menos para mim, ele é o de maior relevância da minha pré-campanha. É a educação, né? Porque eu sou professora, sou uma professora aposentada há pouco tempo, mas eu sempre lutei pela educação, pela valorização do magistério, e vou continuar sempre sendo professora e defendendo a educação. Então, a gente. Ah, o Samuel está dizendo, vocês são os melhores, pois olham para Vila Velha, né? Como a casa da gente. É exatamente isso. A gente olha como a casa da gente, porque faz parte, né, da nossa vivência, né, de onde moramos, né, o nosso planeta também, a gente tem valores, né, que é o melhor para a nossa cidade que vivemos e melhor para a educação, né. Então, a gente, vamos encerrar, né, amigo? Valeu, gente. Ó, obrigado Obrigada. aí. Valeu, Samuel. Samuel, meu ex-aluno, ó, obrigado aí pela presença. Parabéns, Samuel, pela sua presença aqui. Eu ainda não tinha aceitado ele, mas vou aceitar, porque eu não conhecia, né? Aí fiquei assim, aceito ou não aceito? Tá Isso bom? aí. Na minha rede Valeu. social. Um Tchau, beijo para tchau. vocês, hein? Tchau.